Bem, gente, boa noite. Vamos começar mais um estudo de Apocalipse. Vamos começar orando. Quem pode orar por nós? Eu nunca vi o Gustavo orando por nós. Apocalipse capítulo 18. Eu estava vendo, acabando hoje, vai faltar só mais 4 capítulos. Aí acabamos Apocalipse. Eu lembro quando começamos, vai fazer nem um ano, já estamos terminando esse livro. Apocalipse capítulo 18 está no meio da 6ª sessão. Ou seja, nós sabemos que o Apocalipse é dividido em 7 sessões. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª. O capítulo 18 está no meio da penúltima sessão, que é o capítulo 17, 18 e 19. O capítulo 17, João vai narrar um anjo no deserto, e nesse deserto ele vê uma mulher montada numa besta. Então ele vai narrar todo essa ação. E todo mundo, a gente viu aqui no capítulo 17, que é o capítulo, segundo estudiosos, mais difíceis de se interpretar, porque são várias linhas, são várias correntes teológicas que interpretam esse texto. Aí se me perguntar qual que é a certa, eu vou fazer igual o Anderson semana passada, eu não sei. Então, estude a que você achar melhor, que compreende mais o texto, essa é a certa na sua visão. Mas agora, o capítulo 18, nós vimos semana passada do 1 até o 19, fazendo uma recapitulação para quem não veio, do capítulo 1 até o 3, vai falar sobre o anúncio da queda da Babilônia. Vamos voltar lá rapidinho no versículo 1, 2 e 3? Diz assim: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade na terra e se iluminou com a sua glória. Então exclamou com uma potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo tipo de ave detestável e imunda. Depois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria. Então, os primeiros 3 versículos do capítulo 18, João vai narrar a queda da Babilônia. Ao longo da história da humanidade, ao longo do cristianismo, tiveram várias interpretações o que seria essa Babilônia. Será que é algo simbólico? Será que é de fato uma nação? Para o povo do primeiro século, era Roma, que Roma perseguia os cristãos, matava os cristãos. Então, para o pessoal do contexto desse primeiro século, dos primeiros 4 séculos da igreja, era Roma. Ao longo da história foram mudando. Não é à toa que quando chegou os reformadores, eles acusavam quem que era a Babilônia, era a igreja católica. Alguns vão falar que é o nazismo, outros vão falar que é o islamismo, outros vão falar que é comunista, outros vão falar que é os Estados Unidos. Então, ao longo da história sempre apareceram nações, sistemas que foram acusados, justamente ou injustamente, de ser a grande Babilônia. Mas nós sabemos que a Babilônia é um símbolo de tudo que se opõe à verdade de Deus. Tudo que a palavra de Deus ensina, a grande Babilônia quer se opor. Então, se Deus ensina A, Babilônia vai ensinar B. Se Deus ensina que o casamento é só entre um homem e uma mulher, o sistema babilônico, o sistema do mundo, vai ensinar que
é homem com homem, mulher com mulher, mulher com cachorro, homem com 10 mulheres, homem com 20 mulheres, e vice-versa. Então, é esse mundo que nós vivemos. E no capítulo 4, no versículo 4 até o 8, Jesus nos alerta para fugirmos da grande Babilônia. Rapidinho, vamos ler rapidinho. Ouvi do céu outra voz dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices. Perdão. Não, 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados, e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês, porque os pecados delas se acumularam até o céu, e depois Deus lembrou-se das injustiças que ela praticou. Retribuem-lhes como também ela retribuiu. Pague-lhe o dobro segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou as bebidas, misture dobrado para ela. Quanto a si mesma gloriou e viveu em luxúria, dei a ela em igual medida tormento e pranto, porque ela pensa assim: eu estou sentada como uma rainha, não como uma viúva. Nunca saberei o que é pranto. Por isso, em um só dia sobreviverão os seus flagelos: morte, pranto, fome, e será queimado no fogo, porque o poderoso é o Senhor Deus, o que julga. Então, quando muitos entendem que esse é do próprio Deus falando, saio dela, povo meu, Deus não está falando uma saída geográfica. Muitos antigamente, principalmente na Idade Média, tinha os mosteiros, que o povo, abandonando o sistema contaminoso, abandonando o sistema corrupto, falho, se guardavam em mosteiros. Então, o próprio Lutero virou um monge, foi viver em um mosteiro, porque estava fugindo das pressões, vivendo da luxúria, vivendo do que a sociedade impõe. Então, mas Jesus não está falando que para sairmos geograficamente, não é sair do mundo, porque o próprio Jesus não alertou. Em João capítulo 17, vai falar que Jesus, orando por nós, vai falar assim: não peças que tirem do mundo, mas que guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Jesus não está pedindo para os crentes serem arrebatados, serem levados, sair do sistema, mas guardar do mal. E ele explica como guardar do mal é sermos fiéis à palavra de Deus, ser fiéis à palavra. E a palavra de Deus é a verdade. Do 9, amém? Do 9, isso é que veio semana passada. Do 9 ao 19, eu não vou ler não, porque é muita coisa. Vai falar sobre os lamentos dos admiradores da Babilônia. Então, as pessoas choravam pelo fim do império, babilônico, que o império babilônico era muito grande, que não sei o que era gigante, tinha várias vendas, várias riquezas, tudo, e lamentos. Agora, que a gente vai ver hoje, do 20 até o 24, vai ver o contraposto, vai ver outro louvor, mas agora do louvor de alegria dos santos. Então, olha o versículo 20. Alegrem-se por causa dela, ó céus, e também vocês, os santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela. Se a gente voltar em Apocalipse capítulo 13, volte comigo, por favor. 13:10. João vai narrar as consequências de sermos fiéis a Deus. 13:10 fala o seguinte: se alguém tiver para ir para cativeiro, que vá para cativeiro. Se alguém tiver que ser morto pela espada será morto.
Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Hoje em dia é pregado que para a gente atrair as pessoas para Deus, nós profetizamos é pregado muitas bênçãos materiais. Vem para Deus que você vai prosperar. Vem para Deus que você vai ficar milionário. Vem para Deus e você não vai sentir mais doença. Vem para Deus que não vai ter mais sofrimento. Vem para Deus e só coisas boas irão acontecer na sua vida. Mas ao contrário que essa teologia prega, o que hoje é pregado, a Bíblia nos ensina outra coisa. Ser fiel a Deus é a mesma coisa de sofrimento. Se a gente ir lá em Atos capítulo 1, 8, é um versículo muito conhecido, vai falar que sejam meus testemunhas em Samaria, em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. Eu não sei se vocês sabem, mas no original a palavra testemunha significa mártir. E mártir nada mais é aquela pessoa que está disposta a morrer em prol de algo. Tertuliano, que é um pai da igreja do segundo século, diz a seguinte frase: o sangue dos mártires é a semente de novos cristãos, ou algumas versões falam assim, é a semente da igreja. Ou seja, os primeiros séculos de cristianismo, e ao longo das eras, nós vemos isso até hoje, cristianismo e sofrimento e perseguição são sinônimos. Ao longo das eras, tudo, sofrimento, dor, morte, tudo isso é sinônimo de cristianismo. Hoje o Brasil, a gente fala várias vezes aqui, já falamos várias vezes, que hoje o Brasil é exceção da regra. Hoje nós podemos adorar a Deus, o horário que a gente quiser, com as portas abertas, com a cortina levantada, com a luz ligada, com o ar-condicionado, com água, com geladeira, com tudo, com toda essa infraestrutura. Mas se a gente, sei lá, em qualquer outro país, no Oriente Médio, na China, e em vários outros países, Coreia, que infelizmente são perseguidos e muitas vezes mortos. E isso nos faz pensar. Às vezes eu fico vendo isso, eu falo, gente, como que cristão miserável, eu vou usar o que Paulo fala, o miserável homem que sou. Às vezes a gente está reclamando de barriga cheia. A igreja não tem nem ar-condicionado. A gente fica reclamando que não teve nem água para beber, não teve, sei lá, não tem uma cadeira almofadada, sei lá. Às vezes a gente reclama com coisas tão... O pastor não me cumprimentou. Eu já vi um monte de gente saindo da igreja porque o pastor não cumprimentou. Paz do Senhor. Que isso, gente? Isso é uma vergonha. Enquanto ao longo das eras, cristãos e cristãos foram mortos em nome de Cristo. Foram mortos em nome do Evangelho. E isso é a fidelidade, isso é o resumo do cristianismo, ser mártir. Voltando no 20, alegre-se por causa delas, ó céus, e também vocês, os santos, apóstolos, profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra elas. Se a gente ir um pouco mais atrás, veremos orações dos santos pedindo, clamando a Deus: até quando, Senhor, os ímpios, até quando, Senhor, esse sistema mundano vai nos maltratar, vai nos perseguir? Até quando, Senhor, o Senhor vai deixar esse povo impune? Até quando? No 18, 20 é a resposta. Chegou, por fim, o grande resposta: alegre-se, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela. Muitas vezes a gente passa por impunidades. Às vezes a gente olha no sistema judiciário brasileiro ou qualquer outro sistema judiciário, é falho. Muitas vezes as pessoas são presas por crimes injustos e muitas vezes as pessoas que cometeram o crime estão na presidência da República. Não entrando em política. Mas, às vezes, o nosso sistema político, nosso sistema religioso, nosso sistema judiciário do mundo inteiro é falho.
Mas chegará um dia que essas pessoas que ficaram impunes à justiça humana se verão com a justiça divina, não por vingança, mas porque Deus é justo. E isso é por nos alegrar. Alegre-se por causa dela, ó céus, e também vocês, os santos. Amém? Estou tranquilo? Estou indo devagar? Estou indo rápido? Olha o 21. Antes de ler o 21, não, vou ler o 21, tem aqui no 22. Então, o anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou no mar, dizendo: assim, com ímpeto, será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. João está fazendo referência. Vamos lá em Jeremias 51, por favor. Provavelmente João está fazendo referência a esse texto aqui. Jeremias 51. Jeremias 51 é Deus, por meio do profeta Jeremias, falando sobre a Babilônia. Então, Jeremias já profetizou a queda da Babilônia. E no final do seu discurso, da sua mensagem, olha que Jeremias pede para fazer. 59. Esta é a ordem que o profeta Jeremias deu a Cesarias, o filho de Nerias, filho de Maceias, quando este estava de saída para a Babilônia, com Zedequias, o rei de Judá, no 4º ano do seu reinado. Seraías era chefe dos camareiros. Jeremias escreveu no livro todo o mal que havia por vir sobre a Babilônia, e a saber, todas as palavras escritas contra a Babilônia. Jeremias disse: quando você chegar à Babilônia, trate de ler em voz alta todas essas palavras que estão narradas nos capítulos 50 e 51. Eu não vou ler tudo porque são grandes, mas quem quiser ler em casa depois, esses 2 capítulos narram a queda da Babilônia. Depois diga: ó Senhor, tu falastes a respeito deste lugar, que os terminarias a fim de que nada fique nele, nem pessoa, nem animal, e que se tornaria uma desolação perpétua. Quando você acabar de ler o livro, amarre uma pedra e jogue no meio do Eufrates. Então diga: assim será afundada a Babilônia, e não se levantará, por causa do mal que hei de lhe trazer sobre ela. E os seus moradores sucumbirão. Até aqui a palavra de Jeremias. Então, da mesma forma que o profeta Jeremias profetizou e mandou um mensageiro a ler o que Deus tinha passado para Jeremias, e após a leitura, pegar, amarrar numa pedra e jogar no rio Eufrates, é um símbolo do que Deus irá fazer também com a Babilônia. Vou voltar aqui. Que uma grande pedra de moinho, e sei lá, se amarrará a Babilônia em uma grande pedra e jogará a Babilônia no mar. E isso tem podemos ver 2 significados. O primeiro, um significado arqueológico, e o outro espiritual. Arqueologia, eu não sei se vocês sabem, que até o final do século XIX, o início do século XX, Babilônia nada mais é que era também conhecido como a lenda do rei Arthur. Tirando a Bíblia, quase nenhum outro escrito antigo falava sobre a Babilônia. Então muitos achavam que a Babilônia era uma lenda, não existia a Babilônia. Então tudo que está falando sobre a Babilônia era mito. Até no final do século XIX, início do século XX, e as pessoas questionavam como um império tão grandioso, que de fato foi um império grandioso, como narra a Bíblia, como nunca foi encontrado nenhuma evidência fora da Bíblia. Até que a arqueologia descobriu que no final do século XIX e no século XX,
descobriu vestígios da Babilônia. Então, imagina, demorou milênios para descobrir a Babilônia. Então tem esse sentido profético arqueológico, mas o principal aqui é o espiritual. Chegará, igual eu falei nisso, a Babilônia nada mais é que um símbolo do sistema mundano, tudo aquilo que se opõe a Deus. Mas chegará um dia em que esse sistema político, esse sistema que opõe ao cristianismo, irá acabar. Deus vai se levantar e a ira de Deus irá sobre a Babilônia. E sabe aquele momento, aquele que Paulo fala em Romanos capítulo 7, aquela guerra que existe em todo mundo, entre o bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, que é o dia inteiro, todo mundo passa por isso, aquele pecado que você luta a vida inteira, lutando, caindo às vezes. Chegará um dia que essa luta que você vai ter será exterminada. Da mesma forma que a Babilônia, esse sistema opressor que opõe, que oprime os cristãos, oprime os seguidores de Cristo, irá acabar. E quando acabar, não nos preocuparemos mais com o pecado, porque seremos puros, seremos justificados, seremos glorificados. E isso tem que ser um desejo ardente no nosso coração. Isso tem que a cada dia mais clamar ao nosso coração esse desejo de sermos puros. Eu não sei vocês, mas eu luto todo dia com vários pecados. Então essa dualidade de lutar contra o pecado é uma coisa que nos aflige, que nos atormenta diariamente. Diariamente nós somos atormentados pelos pecados. Vai lá, trai a esposa. Vai lá, suborna seu chefe. Não sei, faz tal coisa. Diariamente somos tentados a fazer isso. E diariamente lutamos para não cair nessas opressões. Mas chegará um dia em que não teremos mais passar por isso, porque seremos glorificados. 22. Agora, no 22 e no 23, são versos que narram as consequências do capítulo 20 e 21. Perdão, dos versículos 20 e 21. Vão ser a destruição ilustradas com atividades comuns do dia a dia. E João usará a mesma expressão 5 vezes, nunca mais. Olha para mim. Em você nunca mais será ouvido o som dos arpistas, dos músicos, dos tocadores de flauta e de trombeta. Eu não sei vocês, mas a música é algo imprescindível ao ser humano. A música, eu não sei como, mas ela mexe com o sentimento do ser humano. Quando estamos tristes, escutamos uma música triste, ficamos mais tristes ainda. Quando estamos alegres, escutamos uma música alegre, ficamos mais alegres ainda. Quando estamos apaixonados, escutamos uma música romântica, ficamos mais apaixonados ainda. A música tem esse poder. E o engraçado é que a mesma música pode transmitir um sentimento para mim e pode transmitir outro sentimento para você. Eu conheço uma pessoa que não podia de forma alguma escutar aquela música do Regis da Neve, como aqui eu quero subir. Por quê? Porque tocou no velório da avó dela. Então toda vez que ela tocava, ela chorava em prantos, porque lembrava da avó. Mas eu tenho certeza que alguma pessoa, ao escutar essa música, vai falar: foi a melhor música que eu escutei. Foi a música da minha conversão, foi a música que Deus me ajudou a superar a depressão, enfim. A mesma música, a mesma melodia, as mesmas notas, o mesmo cantor, mas tem emoções e sentidos diferentes. E trazendo para o campo eclesiástico, a música é imprescindível, o louvor é imprescindível para o cristão. Eu não sei se é só eu, mas às vezes quando eu não tenho vontade nenhuma de orar, eu boto um louvor, aí parece que flui, a música começa a fluir. Eu não sei quantas vezes nunca chorei escutando Preciso de Ti, cantando e orando Preciso de Ti.
E nosso Deus, isso porque nosso Deus ama música. Deus criou a música. Deus é apaixonado pela música. Não é à toa que em vários momentos da Bíblia tem cânticos. Todo ato perfeito, todo ato grandioso da Bíblia é acompanhado com música. Se a gente voltar lá no Antigo Testamento, a saída do Egito, Moisés cantou, Miriam cantou, Débora, depois que venceu a guerra, fez o cântico de Débora. Ana, depois que ganhou filho, fez o cântico de Ana. Davi, depois que soube da morte de Saul e de Jonatas, ele compôs uma música em homenagem aos dois. E Davi compôs vários salmos. E salmos nada mais é que canções. Não é à toa que, não sei se vocês já perceberam, em cima de cada salmo está lá escrito instrumentos musicais de cordas, de harpa, porque eram salmos cantados. A gente hoje em dia lê, mas naquela época, para o judeu, era uma forma de cantar, era cânticos. E no Novo Testamento também há cânticos. Há um debate na teologia, mas sabe aquele texto em Filipenses capítulo 2, que vai falar que, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus e abriu a mão de sua glória e veio como servo sofredor? Muitos acreditam que Paulo estava cantando um hino que naquela época ele estava cantando. Então, aquela passagem, muito provavelmente, é um hino de adoração a Deus. E Efésios capítulo 4, alguém aqui é do louvor? Ninguém aqui é do louvor? Ninguém aqui tem dom musical, não? Mas, amém. Mas quando a gente lê Efésios capítulo 4, Paulo vai listar os dons ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O engraçado é que não tem músicos, porque músicos para Paulo já entra em mestres. Quando o louvor está aqui adorando, está sendo uma função de mestre, está ensinando a palavra de Deus em forma de cânticos, está ensinando a palavra de Deus em forma de músicas. Por isso que, eu não sei se vocês de outras igrejas, aqui, não sei se vocês sabem, mas aqui o pastor Pedro e o pastor Mateus estão no grupo do louvor. Então todo culto, o louvor manda: pode tocar essa música? Eles falam: pode, não pode, pode, não pode. Por quê? Porque louvor é um caso sério. E porque às vezes a gente canta umas músicas que não tem nada a ver com a Bíblia. E eu nem estou falando aqui de música secular. Só tirando o elefante da sala, música secular se baseia em... Agora esqueci, não sei se é 1 Coríntios 11 ou Romanos 11. Agora, não, acho que é Romanos 14, que vai falar que se você acha que é pecado, é pecado. Se você acha que seu irmão não é pecado, não é pecado. A única coisa que eu falo é que não escuto nada que opõe a palavra e que se o seu irmão acha que é pecado, não escuta perto dele, seja compreensível. Mas música tem esse poder de se reconectar com Cristo, de você ficar mais perto de Cristo. Então por isso que o louvor é tão importante para a igreja, importante para Deus. O segundo e o terceiro nunca mais está no versículo 22 ainda. 22 parte B. Agora, peraí, está aqui. Em você nunca mais achará artifício nenhum de qualquer arte que seja, e nunca jamais se ouvirá em você o ruído de pedra de moinho. O segundo e o terceiro está relacionado ao trabalho. Da mesma forma que antigamente a cidade da Babilônia era rica, que nós, se lermos, voltarmos, os comerciantes eram muito ricos. Se a gente voltar
no 11, no 12, no 13, vão falar vários objetos que a Babilônia vendia. Babilônia era uma cidade muito rica. E assim como a Babilônia era uma cidade rica, eu não sei se você sabe, mas o PIB, só fazendo uma comparação, o PIB do Brasil, 70% do PIB do Brasil está relacionado com o trabalho, está relacionado ao serviço. Então, o que é serviço? Restaurante, setor imobiliário, salão de beleza, empresas, comércio, financeiros, bancos, tudo isso equivale a 70% do PIB do Brasil. Em um país que não gera renda, um país que não gera trabalho, é um país fadado ao fracasso, é uma cidade fadada ao fracasso. Então, o comércio de antigamente era muito, muito próspero, muito rico, e não haverá mais comércio, não haverá mais vendas, não haverá mais negócios, não haverá mais nada, porque Deus irá destruir tudo que está relacionado ao trabalho. 23. Também nunca mais se brilhará em você a luz de uma lamparina. Até aqui. O quarto nunca mais está relacionado à escuridão, à falta de luz. A falta de luz é um símbolo que se a gente voltar lá para 1 João capítulo 1, versículo 5, vai falar que Deus é luz. E Ele sendo luz, não há treva alguma. Então, quando a falta de luz, a escuridão, é um símbolo do derramamento da ira de Deus. Mais uma vez, Deus prometendo a ira de Deus sobre a humanidade, sobre a Babilônia. E, igual fala aqui, nunca mais brilhará em você a luz. Ou seja, é uma condenação eterna. É uma coisa eterna. E, infelizmente, parece que o que está sendo menos pregado é a questão do inferno. A cada dia que passa é menos pregado o inferno e é mais pregado bênçãos, igual eu falei. Hoje você mal custa escutar uma pregação sobre o inferno. Se você falar sobre o inferno, vou falar que você está sendo pessimista, você está sendo radical. E muitos acreditam que você não pode pregar sobre o inferno, porque o inferno, isso na própria igreja, a cada dia que passa está falando que o inferno não existe. Ou que o inferno, como se Deus é tão bom, pode mandar a gente para o inferno. E a resposta está justamente aí. Porque Deus é bom, que Ele te manda para o inferno. Que a gente vive uma sociedade muito meritocrata. Eu consigo, eu prospero, eu ganho, eu consigo. E pelos meus méritos, com os nossos méritos, que nós estamos indo para o inferno. É pelas suas obras que nós estamos indo para o inferno. Então, João capítulo 20 vai narrar um pouco sobre dois livros, o livro da vida e o livro das obras. O livro das obras vai mostrar todas as suas obras, tudo que você fez. O livro da vida, vou explicar. O livro das obras está lá. Toda vez que o Marcelo pecou, está lá. Pecou, hoje é dia 6 de agosto, às 20h34, o pecado dele está anotado. Todas as vezes que o Marcelo pecou. Ele vai chegar diante de Deus assim, olha, tá vendo aqui, ó, tal dia você traiu sua esposa. Ué, mas eu nunca traí minha esposa. Justamente. Mas aí, eu nunca traí, eu nunca fiquei com outra mulher. Mas, Mateus vai falar que só você pensar e olhar para uma mulher e desejar com segundas intenções, você já está sendo pecado. Eu nunca matei. Mas a Bíblia fala que se você olhar para as outras pessoas e chamar de raca, de tolo, é digno do inferno. Então, isso é o meu livro das obras, é o seu livro das obras, o livro de todo mundo aqui. Mas graças a Deus tem outro livro. E somente graças a esse outro livro
nós seremos salvos, que é o livro da vida. E não é por nossos méritos, mas é pela graça. É pela graça que vocês são salvos mediante a fé. Não vem de obras para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. É pela graça que... Justamente. E é justamente sobre isso, sobre a graça, que nós necessitamos. E essa condenação eterna, eu não sei se vocês têm dimensão, o que é eternidade. Vai passar 1 milhão de anos, e a gente vai estar lá, ou no céu ou no inferno. Vai passar 1 zilhão de anos, está lá, ou no céu ou no inferno. Vai passar o resto da sua vida, da sua existência, ou no céu ou no inferno. É eternidade. Não haverá fim ao tormento, ou não haverá fim na glorificação, na justificação. Mas como que eu posso ser salvo? Não é você levantar a mão no final do culto, vir aqui receber uma oração que você vai ser salvo. Depois pode voltar para a sua vida profana lá fora. Você é salvo, vai acontecer uma metanoia na sua vida. O que é metanoia? É uma mudança radical. Você antes agia de um jeito. Você agora, a partir do amor ao Cristo, que morreu por você, você vai agir de outro jeito. Antes eu traía, não vou trair mais. Antes eu pecava, não vou lutar contra o pecado. É somente quando nós entregamos e confessamos Jesus, que nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus, e confessamos que Ele é nosso Senhor e nosso Salvador, e vivendo da mesma forma que Ele pediu para nós vivermos, isso que é a nossa salvação. Não pelos nossos méritos, igual eu falei, mas é pela graça. Amém? Vocês estão caladinhos hoje? Olha a parte B do 23. E nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva. O quinto e último, nunca mais, está relacionado com relacionamento, casamento. Quantos aqui é casado? Rapidinho, só. Casado. Quando vocês casaram, todo mundo foi só no religioso, civil, foi tudo. Rapidinho, foi completo, né? Foi o combo total. Quando vocês, vamos pegar o que está o casal, a Amanda e o Gustavo, fugiu não, a Amanda e o Gustavo, quando vocês estavam no cartório, ou estavam lá na igreja, casando, vocês olhou um para o outro e fizeram um voto de aliança eterna, que o Gustavo ia amar a Amanda por resto da vida dele, e a Amanda ia amar o Gustavo por resto da vida dela. Não importa nas situações, não importa se na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, vocês fizeram esse voto. E porque o casamento é um cumprimento de Gênesis capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o pai e a mãe, unirá a sua mulher, e os dois se tornarão em uma só carne. O casamento, na cultura hebraica, significa vida. É uma nova família se surgindo. E se eu perguntar para vocês, no dia do casamento, você não estava preocupado se estava com o boleto atrasado, não estava preocupado se tem que pagar o banco, tem que pagar não sei o que, a casa, você não estava preocupado com isso. Era um momento de, posso ter certeza, que tirando o nascimento da Giovana, foi o dia mais importante das suas vidas. É o casamento, enquanto esse voto, quando você está falando, o Gustavo, estou abrindo a mão de todas as mulheres para ficar com a Amanda. Eu estou abrindo a mão de todos os homens para ficar com o Gustavo. Isso é uma alegria. Isso é duas carnes inteiras se formando uma só carne. E o engraçado é que o pastor Isaías pregou aqui, domingo agora, sobre a boda de Caná. E era uma festa que demorava uma semana. Era uma semana de festas. Porque era de fato representando a alegria, representando esse júbilo. Esposa é igual Deus chama a esposa, a igreja. Por isso que é a aliança, né?
Então, nesse contexto aqui, é porque acabou. Não vai ter mais a chamada. Não, justamente. Você até adiantou com uma coisa que eu ia falar, que se a gente ler... Não. Se a gente ler o 19 vai ter a boda do Cordeiro. Então, fazendo uma comparação, no sistema religioso, político, no sistema babilônico, não haverá mais casamento, mas juízo de Deus. Mas, em contrapartida, aqueles que são salvos passarão pelas bodas do Cordeiro. Então, o noivo irá buscar sua noiva. Nós somos noiva de Cristo. E Ele nos buscará. É engraçado que as pessoas estão vivendo em falsas alegrias. Casamento representa alegria, mas falsas alegrias. E as pessoas, se não chegou, está quase chegando, quando Jesus falou que estamos vivendo uma época, assim como nos dias de Noé, que as pessoas davam casamento, comiam, bebiam, mas não estavam preocupadas com a eternidade. Eu ia falar, mas depois não vou falar agora. Tem um pastor, que eu sei que o Gustavo ama, chama Rick Warren. Rick Warren escreveu aquela igreja, uma vida com propósitos, uma igreja... Não, ele escreveu uma vida com propósito e uma igreja com propósito. Ele escreveu os dois. E ele comete uma heresia tão grande que ele fala, eu vou ler justamente o que ele diz, abre aspas. Ele está falando para pregar a salvação, a eternidade para os jovens. Os jovens, por exemplo, têm diferentes esperanças e temores. Têm diferentes esperanças e temores. Se pararmos os aposentos, apresentar o evangelho que enfatize a segurança de ir para o céu é como um benefício para a salvação, provavelmente não terá muito efeito entre os jovens, que têm uma vida inteira pela frente. Eles não estão interessados pela vida eterna, estão preocupados apenas em saber se existe um significado para essa vida. Então, é um pastor falando para não pregar sobre salvação para os jovens. Então, estamos vivendo em dias sombrios, que as pessoas não estão preocupadas com a eternidade, as pessoas estão preocupadas com aquilo agora. A casa eu vou conquistar. Eu não estou falando que isso é errado, eu não estou de forma alguma estou falando que isso é errado, mas estou preocupado com a gente vai morar, com casamento, com filho, com carro, com mansão, com não sei o que, esquece do principal, que é a eternidade. Quando Jesus vai falar, eu sempre confundo, não sei se é Lucas 9 ou Lucas 14, vai falar, quem quiser seguir a mim, quem ama mais a sua mãe, seu filho, seu pai, seu tio, seu cachorro, seu periquito, papagaio, mais do que a mim, não é digno de mim. Se você ama os seus bens materiais mais do que a mim, não é digno de mim. E se você ama qualquer outra coisa, você não é, mais do que a mim, você não é digno de mim. Então, muitas vezes estamos preocupados com aquilo agora, esquecemos que quem nos sustenta é Deus. Quem nos dá a vida é Deus. Quem nos dá o pão de cada dia é Deus. Quem nos dá o que comer, o que beber, o que vestir é Deus. Então, e as pessoas estão preocupadas, esquecendo do principal, que é onde passará a eternidade. Se a gente for para a Praça 7, a gente contar um testemunho, a gente estava na Praça... Sabe aqueles vídeos do pastor Mateus na rua? Geralmente sou eu que gravo com ele. Então, a gente sai conversando aí. Teve um vídeo que não foi pro ar, que a mulher pediu para cortar. E gravou, editou, na hora que ia postar, a mulher mandou mensagem, por favor, não poste. Jura, eles ficaram 10 minutos na rua, conversando, debatendo. E ela falou que não está preocupada com a vida eterna, que ela é uma boa pessoa, que ela é homossexual, mas pelas obras dela, ela acredita que vai para o céu.
As pessoas não estão preocupadas com isso. E o 23, parte B, continuando, fala assim: pois os mercadores foram grandes na terra, porque com sua feitiçaria você seduziu as nações. Igual eu falei mais cedo, nós somos 24 horas por dia seduzidos pelo pecado. A nossa vida é igual um carro desalinhado que sempre tende para um lado, sempre tende para o pecado. É somente quando nós passamos para o renovo de Cristo que nós conseguimos manter um alinhamento em dia. E o sistema babilônico representa, igual eu falei, tudo que representa se opõe a Deus, tudo que é anticristão, tudo que seduz nos nossos dias. Olha o que eu faço por vocês. Eu estava preparando esse estudo ontem, aí eu abri meu Deezer, o aplicativo de música, eu olhei as top 50 músicas do mundo, que está top no Brasil. Juro para você, a primeira, eu apertei para escutar, a primeira fala sobre traição. A primeira, não, vocês abrem o top 50, a primeira é sobre traição. Em top 50 é imoralidade. Hoje em dia, o que é pregado nas músicas, nos filmes, no mundo, nas novelas, é tudo relacionado a Gálatas 5. Imoralidades, invejas, bebedeiras, libertinagem, orgias. Tudo que está lá em Gálatas 5 é pregado hoje em dia. É músicas falando sobre traição, músicas falando que vamos encher a cara até não aguentar mais, música sobre hoje eu estou com você, amanhã eu estou com outra. Eu não faço isso não, mas justamente. Mas você pode falar, isso é só lá no mundão, que a igreja está blindada com isso. É muito triste a sociedade. Muito. E, só terminando aqui, infelizmente, as nossas igrejas, a cada dia que passa, estão entrando mais essas ideologias. A cada dia que passa, as igrejas estão tentando se amoldar ao mundo, trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja. As igrejas, infelizmente, estão pregando: o que te faz feliz não é pecado. O que você quer e que te satisfaz não é pecado. Hoje está sendo pregada uma teologia coach, uma teologia da prosperidade, uma teologia liberal. Eu não sei se você sabe, mas essa teologia liberal começou na Europa, por volta do século XIX, e essa teologia acabou com a igreja da Europa. Hoje você vai na igreja, nas igrejas europeias, virou museu, virou boteco, virou bar, virou balada, porque acabou a igreja. A Europa é considerado um continente pós-cristão. E da mesma forma que essa teologia liberal, o que é? Resumindo, para quem não sabe, teologia liberal é você falar que a Bíblia não está certa em tudo, ou simbolismos. Então, por exemplo, você vai ver, quando nós cremos que o Cristo morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, certo? Em carne. E Paulo fala que se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé. Nós cremos nisso, amém? Todo mundo crê nisso. A teologia liberal vai falar que Cristo, na verdade, não ressuscitou fisicamente, mas ressuscitou dentro dos nossos corações. Outro exemplo da teologia liberal vai falar sobre as multiplicações do pão e do peixe. Vão falar que, na verdade, com 7 alimentos, Jesus não multiplicou. Na verdade, o que Jesus fez foi abrir os olhos e tirar o egoísmo do coração das pessoas, para fazer com as pessoas compartilhassem o alimento escondido. Olha as manobras que as pessoas estão fazendo. E essa teologia entrou na Europa, destruiu a igreja europeia, entrou nos Estados Unidos, está destruindo a igreja americana e está entrando no Brasil. Tem vários pastores famosos que estão pregando isso. Estão entrando, cada dia que passa, está entrando mais esse tipo de ideologia, essa teologia no Brasil. Estamos chegando no momento em que Paulo alertou a Timóteo
que as pessoas não suportariam escutar a sã doutrina, a palavra de Deus, e se importaria mais com fábulas, que a sã doutrina seria nada mais que coceira nos ouvidos, e importaria mais com fábulas, importaria mais como que Deus pode me ajudar a ganhar um carro, comprar um carro, me curar, não sei o que, está preocupado mais com eu do que com o evangelho em si. E por fim, para terminarmos o 24, e nela foi encontrado o sangue de profetas, santos e de todos que foram mortos sobre a terra. Igual eu falei no início, por a fidelidade de Cristo, se opondo à Babilônia, muitos morreram. E ao longo das eras existiram várias Babilônias, vários espíritos, já vou falar que são espíritos anticristo, que sempre se opunham a Cristo. Você pega ao longo da história, você vai ver vários. Então teve Roma, depois teve o Império, o islamismo do século VII até o século XVIII, quando invadiu, destruiu, você vê as cruzadas, século XVIII não, século XIV mais ou menos. Aí depois você vê o nazismo, você vê o comunismo, você vê várias ideologias se opondo fortemente à palavra de Deus, ou tentando enfiar essa ideologia dentro da palavra de Deus. O nazismo fez muito isso. Não sei se vocês já estudaram a igreja cristã nazista, nada mais é que eles pegaram os princípios nazistas e tentaram colocar no cristianismo. Tem um pastor, o Dietrich Bonhoeffer, não sei se vocês conhecem, ele morreu lutando, é um pastor luterano alemão que morreu no campo de concentração porque ele estava lutando. Não sei se vocês já viram aquele filme Operação Valkyria, do Tom Cruise. Resumindo, contando a história, basicamente um filme baseado em fatos reais, que era um general alemão tentando matar Hitler. E é controverso, debatido se esse Bonhoeffer estava no meio desses planos. Pelo que a gente sabe que ele era espião alemão, ele espionava tentando acabar com Hitler. Mas um dos planos era esse, Operação Valkyria, tentar matar Hitler. Então, ao longo da história, várias outras pessoas, vários outros sistemas se levantaram. Mas graças a Deus, igual aconteceu nos tempos de Elias, que mesmo que o mundo se levante, mesmo que o mundo se oponha à palavra, mesmo que tire de fato muitos seguidores de Cristo, parece que não tem mais fim, mas sempre Deus vai ter seus remanescentes, sempre vai ter os 7.000 que não se dobram a Baal. Então sempre terão esses remanescentes. E o capítulo 18, enquanto uns choram pela Babilônia, uns choram pela eternidade, pelo sistema opressor que mata, outros estão glorificados, estão salvos, estão aproveitando a boa Deus do governo, escutando, aprendendo mais um pouco sobre a eternidade de Deus. O que podemos concluir é que ainda dá tempo. Ainda dá tempo de nos arrependermos, de entregarmos, de fato confessarmos que Jesus é nosso Senhor. Eu não estou aqui fazendo apelo, mas que ainda há tempo. Enquanto há tempo, tem um ditado, enquanto há vida há esperança. Enquanto há vida há esperança daquele, talvez você, talvez seu pai, talvez sua irmã, talvez sua mãe, seu namorado, seus namorados, seu esposo, sua esposa, em que não conhece a Cristo, possa se dobrar a Cristo, e que a gente possa mesmo de fato continuar, sermos fiéis, sermos de fato mártires, em prol de morrer, e não só cantar, abro mão, estou disposto a morrer por ti, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida. Aí quando chega a primeira prova, você já começa a chorar, já começa a desistir. Não, mas de fato sermos ministros dispostos a morrer por Cristo, que esse é o nosso chamado. Sejamos mártires, sermos de fato testemunhas que levam
a fidelidade de Cristo a sério. Amém? Alguma dúvida? Amém? Então, vamos orar então.